Então vamos lá, galera, começando então a nossa aula hoje. Voltamos então aqui, né, questão da parte das intercorrências na gestação e tudo mais, né? É, Então vamos falar aqui, né, da questão da nossa intercorrência comum na neonatologia hoje, né? É um slide bem curtinho, tá? Material, assunto bem dinâmico também, tá? E aí a gente vai estar abordando então vamos colocar assim, algumas doenças ou patologias, né, que são comuns, né, nesse primeiro período de adaptação, especialmente aí dentro dos 29 dias em que a gente considera que é o recém-nascido, né, é um neonato, né, 29 dias, né, depois disso ele então já é tratado então de lactente, tá? Então, primeiro problema que a gente detecta, né, na neonatologia é o que a gente chama de hiperbilirrubinemia, tá? Meu Deus do céu, professora, que nome mais esquisito, que nome mais estranho, que nome mais comprido. Mas, né, a gente deve, para ficar mais fácil, a gente fraciona, né? A gente quebra essa palavra em várias palavras, né? Então, a gente tem aqui, né, a parte, então, da hiper, né? Hiper, que é, na verdade, a questão, né, de muito, né? Aqui a gente tem bilirrubi, né? Bilirrubi, que é, na verdade, a questão da bilirrubina, né? E o sufixo aqui, né, de anemia, que significa, então, sangue. Então, é o acúmulo excessivo de bilirrubina no sangue, né? E que causa o quê? Causa uma icterícia, certo? Então, a bilirrubina, ela resulta da destruição das hemácias. E da onde que vem essa destruição das hemácias? Lembram que a gente estava dentro da barriga da mãe, e todo o sangue que circulava para oxigenar o bebê era da mãe. Mas ele tem o próprio sangue, né? Assim, quando ele nasce, ele tem o sangue dele, né? Não é sangue da mãe que fica, né? É o sangue dele, né? Constituído por ele, com o ABO dele, o RH dele, até por isso que a gente tem a nossa eritroblastose fetal, né? O desencontro aí entre fator RH e fator ABO do bebê com a mãe. Mas essas hemácias, esse sangue, ele flui, né, também entre o sangue do bebê. E aí, obviamente, a hora que corta o cordão, nem todo o sangue da mãe foi devolvido para a placenta, para a mãe, né? Então ela fica um excesso de sangue materno que precisa realmente ser quebrado, né? Então precisa ser destruído esse sangue, que é constituído basicamente de hemácias, né? E de plasma. Então, quanto mais sangue fica, né, mais bilirrubina vai ser é, ejetada para o corpo, certo? Para a pele, no caso, né? Entretanto, a gente tem uma coisa que a gente considera normal, né? E tem uma coisa que a gente considera anormal, certo? Então, a gente tem, então, uma icterícia, que a gente chama, né? Que os manezinhos aqui chamavam muito de tiriça, né? Com a dificuldade, obviamente, de falar da palavra icterícia, né? Então, a gente tem uma icterícia fisiológica que ela surge entre o segundo e o terceiro dia, né? Que é bem comum. É destruição das hemácias maternas mesmo, precisa, né, estar ligada à imaturidade desse metabolismo de transportar essa bilirrubina em excesso para o rim e fazer excreção disso, né, via sistema renal. E essa bilirrubina, ela fica na derme, né, ela fica entre a derme, por isso ela dá aquela característica de amarelão na criança. E aí, como é que a gente elimina, né? Como é que a gente consegue eliminar isso? Uma dos grandes eliminadores da bilirrubina da derme é o fator, né, ultravioleta, né? Então, como que a gente trata icterícia fisiológica? A gente trata com muito banho de sol, né? Obviamente, banho de sol no período da manhã, né? Que são períodos com sol mais ameno. E essa bilirrubina, então, quando ela entra em contato com o raio ultravioleta, né? Ela se quebra, né? E aí ela se transforma em outras substâncias mais fáceis de serem excretadas pelo rim e pelo suor, certo?
Quando a gente tem, então, uma icterícia patológica, que ela surge já nas primeiras 24 horas desse bebê, ou seja, são muitas hemácias destruídas ao mesmo tempo, o que dá indício de que há, então, uma doença hemolítica, certo? Pode ser, então, aí uma eritroblastose fetal, ou seja, anticorpos maternos, né, foram jogados da placenta, né, então, para o bebê, né? Ou então uma septicemia, né? Relacionado então a alguma infecção, né, patogênica que estava no ventre, né, materno e que acabou então invadindo aí, essa bactéria acabou invadindo o sangue, fazendo então que essas hemácias sejam destruídas muito rapidamente, ok? Então, a bilirrubina, né, em excesso, causa exatamente essa característica aqui, ó, esse rostinho amarelado, tá? E aí, então, quando ela surge além das 24 horas, lá pelo segundo, terceiro dia, é super normal, né? Então, é a icterícia fisiológica. E se essa bilirrubina surge, então, nas primeiras 24 horas, então, teríamos uma patologia aí atrelada a alguma doença de destruição de hemácias em abundância, certo? Qual o cuidado de enfermagem, então, né? Primeira coisa é avaliar a icterícia, né? Tem bebês que têm um aligeirado amarelado, tudo bem, vai para casa, vai tomar banho de sol em casa, ó, tá tudo ok. Agora, tem alguns bebês que a icterícia tá bem massiva e que talvez ele vai precisar de muito tempo de banho de sol, e essa bilirrubina, lembrar, né, que ela nociva, né? Que ela é irritante. Então, ela precisa de fato ser eliminada. Então, quando a icterícia é muito grande, e não estou falando aqui de icterícia patológica, estou falando de icterícia fisiológica, mas o bebê fica muito amarelo, então a gente submete então o bebê ao que a gente chama de fototerapia, que nada mais é do que um banho de sol, só que dentro da maternidade ainda. Então, essa fototerapia, ela pode levar os 3 dias de internação padrão de um RN, 2 dias, né? Como pode levar um pouquinho mais, às vezes uma semana, etc. Isso não significa que o bebê está passando por algum problema. Entretanto, ele só precisa de mais tempo para que a maturidade dele, né, a questão da imaturidade dele, seja melhorada com a presença da fototerapia, certo? Então, a máquina de fototerapia é uma lâmpada incandescente de raios ultravioletas, e para isso a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente faz a fototerapia, né? Tem banhos recém-nascidos que fazem banho de luz, né? A fototerapia, 3 vezes ao dia. Tem uns que fazem 2 vezes, alguns fazem uma vez. Então, isso vai estar prescrito na prescrição do recém-nascido, assim como todas as medicações vai estar lá, fototerapia, né? Ou banho de luz, tá? E nós, né, técnicos, que vamos estar lá fazendo, então, esses cuidados, preparando o bebê para essa fototerapia. Então, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Que essa fonte de calor, né, do fotoreator, ela precisa estar a pelo menos 50 centímetros do recém-nascido, né? Lembrem, é uma fonte de luz, né, de radiação solar, então a qualquer coisa que esteja muito próximo pode queimar a pele do bebê, certo? Manter o uso de fraldas, né? Então, despir o bebê todo, porque o raio ele precisa entrar em contato com a pele para quebrar essa bilirrubina. Mas as gônadas a gente sempre protege, tá? Sempre preserva, levando em consideração que ela é um objeto sensível, então a gente mantém apenas as fraldas. Tira toda a roupa do bebê, deixa ele só de fralda. Coloca uma proteção ocular, né? Geralmente a gente faz óculos com gaze, né? A gente emenda gaze com esparadrapo, faz um tipo de óculos, prende com 2 pedacinhos de esparadrapo nas laterais do rosto, para evitar, então, ressecamento da córnea e possivelmente perda de visão, né? Isso pode acontecer. Essa fototerapia é muito intensa, o calor é muito intenso, né? Controlar o controle dos sinais vitais, né? Então, se o bebê tiver muito taquicárdico, talvez ele esteja suando demais, ele não está conseguindo controlar a temperatura corporal, então é preciso estar sempre reavaliando. Controle hídrico, né? O bebê mamou por cerca de
40 minutos antes da fototerapia e ficou cerca de 30 minutos na fototerapia e fez 2 xixi. Opa, pode estar desidratando, né? Tá muito quente, muito sol, então é preciso estar atento a isso. Observar sinais de desidratação. E como é que a gente observa sinais de desidratação no bebê, no recém-nascido? Basicamente, a gente vê a fontanela. Vou tentar aqui, basicamente, fazer um crânio, né? Lindo, né? Percebam que lindo. Mas a gente tem, então, aquele buraquinho, né? Vou melhorar aqui um pouquinho mais. Nossa, só piorei. Mas vou, né, imaginar aqui. Imaginem vocês que no topo da cabeça a gente tem um tecido, né? Uma abertura que se chama fontanela. Quando o bebê está em processo de desidratação, né? Então, aqui é a abertura, aqui é o normal, né? O esperado, certo? Que a cabecinha esteja ali, né? E aquele buraquinho que tá ali, ele tá só tampado, né? Não tem nada, a cabeça tá ali bonitinha, redondinha. Quando o recém-nascido apresenta desidratação, o que acontece com essa fontanela? A fontanela faz o quê? Dá aquela abauloada, ela fica para dentro, certo? Ela fica bem rebaixada, tudo isso aqui fica rebaixado, certo? E aí a gente percebe que então há algum problema, a desidratação. E ao contrário, né, quando a fontanela, a cabeça, né, tá aqui e a fontanela faz isso aqui, significa que isso aqui está em sinal de infecção, tá? Certo? Então, como é que a gente vai saber que o bebê está desidratado? Quando a fontanela estiver neste formato aqui, ou seja, rebaixada, abauloada, ok? Retirar o RN da fototerapia para amamentação, né? Porque a gente sabe que a amamentação é em livre demanda, né? Então, se chorou no meio da fototerapia, bota para mamar e depois volta. Lembrar que a fototerapia, se tiver lá registrado 40 minutos, é 40 minutos. Se em 20 minutos ele parou para mamar, mama, vai mamar, e depois ele volta para mais 20 minutos, certo? Fazer higiene, né, e conforto, né? Então o bebê fez cocô, né, no meio da fototerapia. Troca de fralda, óbvio, não vai deixar ficar 20, 30 minutos evacuado só porque está fazendo fototerapia. Faz a troca de fralda. E fazer o banho, né, com alguns minutos ou após, né, ou antes, certo? Então, retirada do RN da fototerapia 15 minutos antes do banho, para que ele não sinta, né, essa diferença de temperatura, porque na fototerapia o corpo vai ficar bem mais quente e no banho a temperatura às vezes da água vai ser um pouco menor, certo? Então, a gente precisa ter cuidado para que ele pelo menos tenha uma ambiência, né? Volte ao ambiente, tenha uma temperatura corporal mais próxima do ambiente para não sentir tanta diferença a água, né? Que também muito provavelmente vai estar um pouquinho superior ao ambiente, mas não tanto quanto na fototerapia, certo? Para não ter aquela situação de choque térmico. Okay? E o bebê vai acabar ficando desconfortável por causa desse choque, né? Dessa diferença de temperatura, certo? Outro problema que a gente encontra que é bastante comum é a questão dos RNs com mães diabéticas, né? Seja aquelas que já tinham diabetes prévio à gestação ou aquelas que já adquiriram diabetes gestacional, né? Que tiveram diabetes porque engravidaram, porque viraram gestantes, né? Então, só para lembrar, né? É um bebê considerado um bebê GIG, grande para a idade gestacional, né? Tem uma face arredondada, né? Então, é um bebê de cara de bolacha mesmo, né? Aquele bebê bem gordinho, difícil, tem até dificuldade para abrir o olho. Mas nem por isso, né? Que geralmente os avós sempre falam, né? Ah, que bebê gordinho, né? Que saudável. Não necessariamente bebê gordinho é saudável, né? E cito aqui, então, a situação, né, dos bebês de mães diabéticas. São hiper mega gordinhos, são cheios de dobra, mas são bebês apáticos e são bebês lentos, certo? Então, tem uma certa dificuldade para gerar movimento, tem os reflexos primitivos mais lentos, estão presentes, mas são mais lentos. E eles têm o quê? Eles têm crises de hipo e hiperglicemia. Por quê? Porque eles estavam acostumados, durante toda a gestação, ter níveis altíssimos de glicose,
né? Até porque, por estar em relação a esses níveis altíssimos de glicose, é que eles nascem maiores, conseguem se desenvolver mais, tem mais quantidade de comida, entre aspas, para se desenvolver, certo? Só que a partir do momento que esse cordão é quebrado, o que que acontece? Ele vai ter que metabolizar aquilo que ficou e ele não vai ganhar mais os níveis que ele ganhava quando ele estava gestando, né? Quando ele estava na gestação. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter, sim, crises, né, de hipo e de hiperglicemia, né? Então, é muito comum crianças de mãe diabéticas fazerem acompanhamentos como a mãe, né? Verificar né, a glicemia capilar, né, de tempo em tempo ou de período em período, né? Na pediatria, a gente costuma muito dizer que isso se chama o destro, né? Fazer o destro. Aí não é destro de mão, né? De quem é inverso de canhoto, né? É destro inverso de canhoto é com S, né? É destro com X mesmo, que é o controle de glicemia capilar, que também vai estar na prescrição do recém-nascido. Então tem que ir lá fazer o controle de glicemia capilar. Só que diferente do adulto, a gente não faz o teste de glicemia capilar na mão. Aonde que a gente vai fazer? No pé, certo? A gente faz ele exatamente no calcanhar. Assinatura legal, lindo, mas vai fazer no pé, tá? No calcanhar, especificamente, ok? E além disso, o que que a gente espera? Como ele não vai ter mais todo aquele, toda a disposição, o açúcar que ele tinha com a mãe, obviamente, o que que a gente espera? Que ele tenha perda de peso, porque é isso que a gente quer, né? Que ele perca peso, já que ele não tem mais aquela glicose toda circulando. Mas para a gente saber disso, né? Se ele está perdendo peso, se ele está mantendo o peso, a gente precisa fazer o quê? Controle diário. E como é que a gente controla? A gente faz o balanço disso, certo? Então a gente pesa o peso do bebê e o peso das fraldas, certo? A gente quer saber, né, quanto que tem de bebê por dia e quanto que ele está eliminando de peso por dia, seja em xixi, seja em cocô, né? Seja em fezes ou urina, certo? Então a gente faz sempre controle de peso diário. E ao que a gente espera é que esse peso ao longo do tempo sempre diminua, ok? Outro problema bastante comum que a gente também encontra bastante dificuldade e que não é incomum, né? Apesar da gente achar assim, ai meu Deus, né? RN, mãe viciada, deve ser raro, não, não é raro, é bastante comum. A gente sabe, né, que principalmente aqui a nossa cidade, né, a capital, tem muitos moradores de rua, muitas mulheres moradoras de rua, né, em situação de rua, e muitas delas grávidas, né? Eu já contei para vocês que eu já acompanhei uma gestante, né, que já estava com 16, né, 16 filhos, era o 16º filho, e todos ela doava, né, todos ela perdia, mas ainda assim, ela engravidava, toda a vida ela engravidava. Então, isso é muito normal, né, e a maioria dos pacientes, ou das pacientes, nesse caso aqui, né, que são pessoas em situação de rua, usam bastante drogas, né? A maioria aqui em Florianópolis, né? O nosso retrato atual são pessoas que não estão em situações de rua por não terem abrigo, estão em situações de rua por serem usuários ativos de droga. Então buscam as ruas porque não se adaptam dentro de casa, né? Nenhum familiar deseja, né? Ter um parente, enfim, né? É, drogadicto, e aí eles acabam fazendo então uma ruptura, né, do convívio familiar e vão procurar então a droga na rua ou a acolhida na rua, certo? Então a gente tem muito isso aqui em Florianópolis, principalmente, mas a gente encontra também em outros lugares, né? Então, o RN da mãe viciada, né? Ele tem baixo peso, ele tem reflexos letárgicos, né? No começo, principalmente, né, nas primeiras 24 horas, porque ele ainda, vamos assim dizer, entre aspas, ainda tá chapado, né? Dependendo de tipo de droga a mãe tá usando. Tem dificuldade respiratória, porque é quase que uma associação, né? Quase que 2 mais 2 é igual a 4. Quase que todo bebê baixo peso tem dificuldade respiratória, né? Tem choro excessivo e é um choro estridente, tá, gente? É um choro que não passa, é um choro gritado, não é um choro chorado, tá? Não é choro de RN normal que a gente gosta, que é aquele nhé, nhé, não, é aquele... É um choro diferente, dá para notar
tá? É um choro realmente de grito, taquipneia, tá? Taquicardia, tremores, agitação. E tudo isso aqui, meu povo, é resumo de quê? Resumo da abstinência. Assim como o recém-nascido de mãe diabética faz hipo e hiper devido à quebra daquilo que estava sendo alimentado pela gestação. O RN de mãe viciada também, a partir do momento que faz a ruptura, a quebra do que era mandado dessa mãe para esse bebê. Então a gente tem a abstinência. E eles sofrem igualzinho um adulto, tá? Só que a diferença é que eles não conseguem falar o que estão sentindo. Então, geralmente esses bebês aqui, eles vão para observação, mesmo que baixo peso, enfim, mas eles vão para observação em UTI neonatal. E a gente faz muito usos aqui, né, de indutores de sono, né, de sedação mesmo, para eles passarem esse processo, né, da abstinência com mais facilidade, certo? Inclusive, a gente administra Aldol, outras medicações que a gente usa até inclusive em adulto, certo? Para a criança conseguir passar por essa fase aqui que é tão ruim, né? Vocês conseguem ver aí todos os sintomas que o bebê passa, certo? Outra situação é o bebê com dificuldade respiratória, né? Principalmente aqueles bebês que entram em síndrome da angústia respiratória, né? Não é aquele bebê que está com dificuldade respiratória das primeiras horas, né? Aquilo que a gente falou na primeira aula, né? Mas é aquele bebê que tem realmente uma deficiência, né? Na questão do surfactante, que vai precisar de suporte, né? Então, é um distúrbio alveolar, né? Em que eles não permanecem abertos, por quê? Porque tem baixo surfactante, tem baixa substância que faz o que? Aquela promoção de que os alvéolos fiquem realmente sempre mantidos minimamente abertos para que haja então a entrada do que? Do ar, certo? Então, quando não tem o surfactante, acaba então que essa parede acaba se encostando uma na outra e se colaba, e depois ela não abre mais, o ar quer entrar e não consegue, né? E aí, então, há uma necessidade de fazer, então, uso, né? De artificialmente, né? O uso do surfactante para então promover essa questão da tensão superficial, né? Reduzir essa tensão superficial e fazer com que os alvéolos aos poucos comecem então a se abrir, a se expandir e então conseguir fazer a respiração com menos dificuldade. Então são bebês que precisam, né, do surfactante e para isso precisam estar então entubados e para estar entubados então precisam estar em UTI, né? Precisam ser monitorados para realmente saber se essa tensão tem se diminuído, se tem respirado melhor, se tem como sair de um respirador. Então, é um bebê que precisa de um certo tempo para que essa estada, que geralmente, né, de amadurecimento aconteça nesse período, durante a gestação, e como geralmente esses bebês com dificuldades respiratórias são bebês prematuros, né? São bebês que nasceram, né? Então, prematuramente, então eles vão ter que amadurecer nesse espaço aqui, na incubadora, certo? Então, obviamente, são todos os cuidados que a gente tem que ter com essas crianças são cuidados realmente mais intensos, mais frequentes, e com muito mais monitorização, né? Então, os sintomas geralmente são frequência respiratória aumentada, obviamente é um sistema de compensação, né? Se eu tenho dificuldade para respirar, eu vou tentar respirar mais vezes para ver se eu consigo me oxigenar direito, certo? Eu tenho dificuldade para respirar, obviamente, né? Eu faço muito esforço, né, para respirar, né? Então eu faço tiragem intercostal, uso muito a musculatura das minhas costelas a ponto de conseguir ver ela nitidamente. Utilizo muito a musculatura acessória, né? Então, as minhas costas se expandem, o meu peitoral tenta se expandir, então eu uso muito isso. A gente tem, então, também questão de batimento de asa de nariz, é a própria narina tentando expandir para ver se consegue ganhar mais ar, né? Cianose, apneia e palidez. Muito comum também para qualquer outra sintomas comuns, né, de adultos também que passam por dificuldades respiratórias, né?
ou por alguma patologia, né, asma, enfim, que também apresentam os mesmos sinais e sintomas, tá? Cuidados de enfermagem que a gente precisa ter aqui. Então, obviamente, todos os demais que tiverem prescritos, né, porque crianças nessa situação vão precisar de cuidados além disso, né, alimentação, higiene e conforto, administração de medicamentos e tudo mais, mas os cuidados de enfermagem realmente focados para essa questão da dificuldade respiratória. Então, aspiração de vias aéreas sempre que necessário, elevação de cabeceira, né, para a melhoria da expansão torácica. Então, esses bebezinhos na incubadora, eles ficam sempre em rolinhos, né, em balancinhos que a gente chama, certo? Para justamente facilitar que eles não escorreguem, né, no processo de elevação da cabeça. Monitorização, né, da frequência respiratória e da frequência cardíaca, né, o que a gente espera é que ele esteja sempre dentro da normalidade. Então, tudo que vá abaixo da normalidade ou acima da normalidade acaba configurando algum problema, né, alguma piora. Observar a saturação de oxigênio, e saturação de oxigênio, gente, abaixo de 98 não é boa saturação, certo? Então, a gente tem que estar sempre atento que saturar abaixo de 98 significa que eu não estou oxigenando. Eu posso até estar com uma boa frequência respiratória, posso estar com uma frequência respiratória dentro do esperado, mas se eu estiver saturando a menos que 98%, significa que eu não estou oxigenando bem o meu sangue. E aí eu posso ter algum problema aqui entre um e outro, certo? Entre pulmão e coração. Então, eu preciso estar atenta a essa questão da saturação, tá? E, obviamente, também observar sinais de complicações respiratórias, né? Pneumonias, septicemias, problemas de colabação de outros alvéolos, congestão pulmonar, dispneia constante. Tudo isso a gente precisa reavaliar, certo? Gente, aulinha Mumu hoje, né? Estamos fechando aí com meia horinha, né? De aula. A gente se encontra daqui a pouquinho na nossa interação, certo? E anotem, né? Deixem tudo anotadinho para a gente discutir na nossa interação de hoje à noite, tá? Espero vocês 19h45 lá no Zoom, tá bom? Beijo grande e até mais.